E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar em uma viagem biológica absolutamente fascinante pelo nosso sistema nervoso. O nosso grande foco aqui é destrinchar a fisiopatologia da dor passo a passo. A nossa missão é rastrear um sinal de dor desde aquele milissegundo exato de uma lesão física, acompanhando todo o trajeto microscópico dele até o momento em que o cérebro finalmente processa a sensação. Vamos entender como funciona essa máquina incrível. Mas olha, antes da gente sair por aí mapeando nervos e impulsos elétricos, precisamos definir o que é a dor de fato. E segundo a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor passa bem longe de ser só um reflexo mecânico do nosso corpo, viu? Ela é definida como uma experiência multidimensional super desagradável que carrega componentes tanto sensoriais quanto emocionais. O grande pulo do gato aqui é entender que a dor é altamente subjetiva. Ela não é só o alarme de incêndio tocando porque machucou um tecido, é como a mente inteira reage a esse alarme. Então, para organizar as ideias, o nosso roteiro de hoje tem 5 paradas bem diretas. Primeiro, vamos separar o que é dor do que não é, e depois passamos pelas 4 etapas biológicas essenciais: a transdução, a transmissão, a percepção e, por fim, a modulação. Bora lá? Número 1. Afinal, o que é a dor? Bom, o primeiro mito irrigante que a gente precisa derrubar logo de cara é achar que nocicepção e dor são a mesma coisa. Elas andam de mãos dadas, com certeza, mas são conceitos bem diferentes na biologia. Pensa da seguinte forma: a nocicepção é basicamente a fiação do alarme sendo ativada. É só aquele processo fisiológico em que o corpo detecta e transmite um sinal de perigo. Mas, e aqui está o detalhe crucial, esse sinal elétrico correndo pelo corpo ainda não é a dor. A dor mesmo, aquela experiência sensorial e emocional ruim, só existe de fato depois que o cérebro interpreta esse sinal. Ou seja, sem o cérebro para processar tudo, nós temos apenas um monte de impulsos elétricos e não dor. Louco, né? O que nos leva ao passo número 2, a transdução, que é o nosso alerta periférico. Vamos voltar no tempo e ir direto para o exato momento e local microscópico onde o machucado acontece. Lá na nossa pele, por exemplo, nós temos umas terminações nervosas livres importantíssimas chamadas nociceptores. Pensem nesses nociceptores como se fossem os grandes tradutores do nosso corpo. Quando aparece uma ameaça externa, tipo um corte físico, um calor extremo ou até substâncias químicas liberadas por uma inflamação, esses caras traduzem essa agressão para uma linguagem elétrica. Por quê? Porque a linguagem elétrica é o único idioma que o nosso sistema nervoso entende. Esse momento exato de conversão, de tradução do perigo em eletricidade é o que a gente chama de transdução. Beleza, ameaça traduzida. Agora vamos para o passo 3, a transmissão ou as vias ascendentes. Esse sinal elétrico não pode ficar ali parado na pele. Ele precisa de uma verdadeira rodovia expressa para viajar até o sistema nervoso central. E o mais fascinante aqui é que esse sinal se divide em diferentes faixas de trânsito, dependendo exatamente do tipo de dor que está sendo gerada. De um lado, a gente tem as fibras Au-delta. Elas têm uma capa de mielina que faz o sinal viajar super rápido. Sabe aquela dor aguda, bem localizada, tipo quando a gente fura o dedo com uma agulha? É trabalho delas. Do outro lado, temos as fibras C. Elas não têm essa capa de mielina, então são mais lentas. São elas que causam aquela dor crônica, difusa, aquela queimação ou latejamento constante que fica incomodando no fundo, sabe? Então, essas duas vias pegam os nervos periféricos, chegam na medula espinhal e precisam subir para o cérebro usando rodovias bem específicas, que são os tratos ascendentes. O trato espinotalâmico lateral, por exemplo, é a via principal para a sensação física em si. Ele avisa o cérebro onde está doendo e como está doendo. Já o trato espinorreticular entra em cena para conduzir aquela dor mais crônica, ativando respostas emocionais e um alerta difuso por todo o encéfalo. Resumindo essa verdadeira road trip biológica, a coisa toda começa lá no ferimento da mão, onde os nociceptores geram o sinal. Aí o impulso viaja pela fibra nervosa aferente, bate lá no gânglio dorsal, faz uma sinapse na medula espinhal e sobe implacavelmente por esses tratos ascendentes que a gente acabou de falar, até invadir os centros supercomplexos de processamento lá no alto do cérebro. Pronto, chegamos ao nosso destino. Passo 4, a percepção, a nossa experiência consciente. Vamos ver o que rola de verdade quando o sinal finalmente bate lá na porta do cérebro. Como a gente estabeleceu lá no comecinho, aquele impulso elétrico tecnicamente não é dor até o cérebro montar todo o quebra-cabeça. Funciona assim: o tálamo recebe o pacote e distribui.
O córtex somatossensorial entra em ação para identificar qual lugar do corpo foi machucado. Mas aí entram o sistema límbico e o córtex pré-frontal, e são eles que adicionam toda a bagagem emocional e o significado da coisa. O que isso quer dizer na prática? Que fatores altamente subjetivos, como o nosso medo, a nossa tristeza, o quanto estamos prestando atenção no machucado ou até a simples expectativa de sentir dor, podem literalmente alterar e intensificar a experiência física. O estado emocional muda a biologia da dor. E finalmente chegamos ao número 5, a modulação através das vias descendentes. Porque a nossa anatomia guarda um trunfo final formidável. O nosso cérebro não fica só lá, passivo, apanhando da dor. Ele tem uma sala de controle poderosíssima para regular ou até mesmo lutar contra esse sinal. A modulação descendente é literalmente um botão de volume embutido no nosso sistema nervoso. O cérebro avalia a situação de perigo e manda sinais inibitórios lá para baixo, de volta para a medula espinhal. Ele joga neurotransmissores pesados, como serotonina, noradrenalina e opioides endógenos, para bloquear a passagem do sinal de dor. É por isso que, em situações extremas de risco de sobrevivência, lesões gravíssimas muitas vezes não geram uma dor paralisante na hora. O cérebro simplesmente aperta a tecla mute na transmissão para que a pessoa consiga fugir. É sensacional. E tem mais um mecanismo de modulação que a gente com certeza já testou na prática sem nem saber, a famosa teoria das comportas, ou Gate Control Theory. Já repararam que quando batemos o cotovelo, o nosso primeiro instinto é esfregar o local na mesma hora? E pior que funciona, né? O motivo é que aquele toque mecânico, a massagem, ativa fibras nervosas super rápidas chamadas fibras A-beta. Quando esse sinal tátil chega na medula espinhal antes da dor, ele, de forma bem literal, fecha a comporta para os sinais mais lentos que vêm das fibras A-delta e C. O toque mecânico bloqueia fisicamente a passagem da dor rumo ao cérebro. Então, depois de entender todo esse maquinário biológico impressionante, fica uma reflexão bem provocativa para a gente fechar a discussão de hoje. Se o nosso cérebro tem o poder de amplificar drasticamente ou silenciar quase que totalmente a dor com base em atenção, contexto e estado emocional, quanta da dor persistente que vemos na clínica é ditada só pela lesão física original e quanta é, na verdade, resultado direto das expectativas e do estado mental de quem está sofrendo. É um pensamento que conecta a anatomia mais pura à psicologia, transformando completamente a nossa compreensão sobre como tratar e aliviar a dor. Muito incrível, não é? A gente fica por aqui e até a próxima!